Bom, sejam bem-vindos novamente ao nosso vídeo sobre álgebra de Boole. No vídeo anterior, nós trabalhamos até o ponto de explicarmos as funções lógicas e, ou e não. Vamos lá, vamos junto. A lógica do ou a função e, tá, ela pode ser graficamente representada ou pelo AND, ou por um ponto, ou por esse circunflexo, conforme nós já vimos, da mesma forma que representávamos o E na lógica proposicional, nós representamos aqui na lógica booleana. E a tabela verdade é exatamente a mesma, ou seja, se eu tenho duas variáveis lógicas que podem assumir verdadeiro ou falso, então falso e falso eu tenho resultado falso, falso e verdadeiro eu tenho falso, verdadeiro e falso eu tenho falso, verdadeiro e verdadeiro, verdadeiro. Ficou abstrato isso aí, né? Vamos agora para um exemplo prático que vai ser bem simples entendermos. Por exemplo, vamos considerar que Fernando cursa computação e Fernando tem um carro. Isso são axiomas, são verdades. Tá? Então, vejam que aqui eu estou utilizando o E. Né? Então, Fernando cursa computação. Isso é verdade, de acordo com o que nós temos aqui. Então, aqui eu tenho como verdade. E Fernando tem um carro. Logo, o resultado lógico dessa primeira sentença aqui seria verdadeiro. Por quê? Porque é verdade que cursa computação e é verdade que ele tem um carro. No segundo exemplo, Fernando cursa matemática. Opa, ele cursa computação. Então, portanto, cursar matemática é uma proposição falsa. E tem o carro. Ok, ele tem um carro, é verdadeiro. Mas como é que fica aqui? Ó, falso e verdadeiro. Eu teria como resultado dessa proposição composta aqui um valor falso. Na terceira frase, Fernando cursa computação, o que é verdade. E tem uma bicicleta. Eu não tenho essa informação. Eu sei que ele tem um carro, portanto aqui é falso. Ficaria verdadeiro para cursar computação e falso para bicicleta. Logo, eu tenho aqui como resultado falso. Fernando cursa matemática. Já sei que é falso e já vou dar uma dica para vocês. Toda vez que eu estiver utilizando uma porta E ou uma função lógica E, basta que um seja falso para que eu nem precise analisar todo o resto da frase. Eu já sei que vai dar falso. Ou seja, um falso e 500 verdadeiros, eu vou ter como resultado o status de falso. Certo? Vocês viram? Bem simples. Vamos adiante. Eu tenho algumas propriedades da função AND, do nosso E. Comutativa, ou seja, se A e B tiverem a sua ordem invertida, a função, o resultado da função não vai se alterar, vai manter o seu valor. Portanto, A e B, eu vou ter o mesmo resultado se eu comparar B e A. Aqui um exemplo prático, né? Pegando ainda do slide anterior, é falso que Fernando cursa matemática e é verdadeiro que ele tem um carro. Mas, devido à presença do falso, é falso. Na frase de baixo, eu simplesmente inverti. Eu trouxe, tem carro e cursa matemática. Da mesma forma, eu vou ter falso. Portanto, o AND tem essa propriedade comutativa, que eu posso alterar a ordem, mas não vou alterar o resultado. Outra propriedade é chamada associativa. Vamos supor que a gente tenha três variáveis lógicas, o A, o B e o C. Então, no primeiro momento, eu posso formar um produto de A e B. E com esse produto, eu posso formar o resultado desse produto aqui, eu posso formar com C. Ou seja, algo semelhante ao que está aqui. A e B, o resultado com C. Se nós formássemos primeiro B com C e tivéssemos como resultado isso aqui, eu teria exatamente a mesma resposta. Ou seja, A e B, entre parênteses, e C,
é igual, ou seja, tem o mesmo resultado lógico de que A e BC, ou A, C e B, todas as combinações possíveis. Para comprovar isso, nós teríamos que fazer a tabela verdade. O que faremos com um exercício um pouco mais complexo, que nós vamos ver alguns slides à frente. Agora, trabalhando com o OU. O OU, conforme nós já vimos, ele pode ser representado pelo sinal de mais ou pelo, vamos chamar de V, tá? No OU, ele é mais flexível, ou seja, ou A ou B. Veja que eu só tenho falso quando ambos são falsos, porque aqui basta que um seja verdadeiro para todo o resultado dar verdadeiro. Aqui então é o inverso do E. Por exemplo, se eu tenho uma variável verdadeira ou mais 500 variáveis falsas, o resultado final é verdadeiro. Portanto, basta ter um verdadeiro para eu ter verdadeiro como resultado final de uma expressão lógica. Vamos fazer um rápido exercício, agora pensando em OU. Célia é advogada e Célia tem um apartamento. São duas proposições simples, que, quando ligadas pelo operador, pela função lógica OU, é chamado de proposição composta. Célia é advogada, o que é verdadeiro. Não precisa nem olhar o resto. Tá? Embora aqui ter um apartamento também é uma verdade, mas basta eu encontrar o primeiro verdadeiro para eu já saber que a sentença toda será verdadeira. No segundo caso, Célia é dentista. Isso é falso, porque ela é advogada. Ou tem um apartamento. Ela tem um apartamento. Então aqui eu também tenho verdadeiro. Verdadeiro por conta do fato dela ter um apartamento. Desta proposição ser verdadeira. Nessa terceira, Célia é advogada é verdadeiro. Já posso adiantar que o resultado é verdadeiro, embora o fato de ter uma casa seja falso. Aqui ficaria verdadeiro ou falso, mas eu tenho como resultado o verdadeiro. Nesse último caso, sim. Célia é dentista? Não. Então, portanto, é falso. Ela tem uma casa? Não. É falso. Então, falso ou falso, eu tenho como resultado na última frase o fato de ser falso. Na função OR, no meu OU lógico, ela também é comutativa e associativa, da mesma forma como eu expliquei anteriormente para a função lógica E. Por último, eu tenho aqui o operador não, o negação. O NOT, ele simplesmente inverte, ou seja, algo que não é verdadeiro é falso e algo que não é falso é verdadeiro. É chamado de função unária porque eu tenho apenas uma variável envolvida. Eu sempre vou negar apenas uma coisa. Tá? Então, portanto, o não simplesmente inverte o resultado de uma operação. Bom, agora eu gostaria de mostrar para vocês, tá, essas ditas igualdades que nós chamamos de distributividade, ou seja, o A mais B e C, vejam que aqui eu tenho um OU e um E. É a mesma coisa do que A mais B e A mais C. Já para o OR, eu tenho essa situação aqui. A e B mais C é a mesma coisa do que A e B ou A e C. Como é que nós comprovamos esta afirmação? Através de uma tabela verdade, que nós vamos fazer no vídeo a seguir. Espero vocês lá. Obrigado.